Vamos dar início à nossa segunda parte da reunião, com a audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, e saúdo e dou as boas-vindas e agradeço a presença do Dr. Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração, do Engenheiro Hugo Figueiredo Vogal, da Dra. Sónia Alegre, também Vogal do Conselho de Administração. Faço um apelo a que sejam, e eu tenho de desligar isto, que está para aqui, desculpem lá, mas esta coisa de ter de gerir N objetos, microfone e os cronómetros, etc., às vezes não é fácil. Mas dizia eu que fazia um apelo ao poder de síntese de toda a gente, que os senhores e os senhores deputados não ultrapassassem o tempo de palavra que lhe está atribuído, e que, porque relembro aquilo que toda a gente sabe, que temos plenário às 3 horas e que ainda temos uma terceira parte da nossa reunião. Dito isto, e sem mais delongas, esta audição do Conselho de Administração da RTP é a pedido dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, do Chega e do LIVRE, e que é sobre o plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. Também se conhecem as regras, vamos começar pelos grupos parlamentares requerentes, dispõem de 5 minutos cada, e o Sr. Presidente do Conselho de Administração, ou em quem delegar, dispõe do mesmo tempo, e depois os grupos parlamentares restantes, se os houver. E para começarmos então esta audição, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Conselho em nome do Bloco de Esquerda e, quer dizer, o assunto que nos traz aqui é muito conhecido, tem a ver com o anúncio e o plano do Governo de alterar o modelo de financiamento da RTP, e a grande questão, julgo que permanece, é qual é a razão para alterar o modelo de financiamento da RTP. Nós sabemos que esta decisão a ser cumprida de retirar a publicidade como fonte de financiamento da RTP corresponde a uma expectativa e uma reivindicação dos grupos privados de comunicação, nomeadamente da empresa. É a única organização, entidade, instituição que é conhecida por ter, ao longo dos anos, reivindicado este modelo de financiamento. Nós não consideramos, ou seja, do ponto de vista de discussão dos modelos de financiamento, poderia até estar tudo em cima da mesa. Há televisões públicas pela Europa fora, bem melhor e mais financiadas do que a nossa, que funcionam através de transferências de orçamento de Estado e não através de publicidade. O problema é que o Governo não anunciou um modelo de financiamento alternativo para a RTP. Portanto, aquilo que o Governo anunciou não foi uma nova estratégia de financiamento da RTP. O que o Governo anunciou foi uma cedência, uma reivindicação do Grupo Empresa para acabar com a publicidade na RTP, porque há uma diminuição das receitas da publicidade e há a expectativa de que, tirando a RTP desse slot, que as outras empresas possam beneficiar, uma expectativa, aliás, bastante sobrevalorizada, dizem alguns especialistas. Mas a minha pergunta é uma única, que é se foi discutido com a RTP, em algum momento, o novo modelo de financiamento que mantenha toda a capacidade de serviço público que a RTP presta, que permita manter todas as responsabilidades profissionais que a RTP tem, que permita manter todas as responsabilidades do contrato de concessão, que permita manter também todo o setor da audiovisual, que neste momento depende da RTP ou cuja atividade económica está ligada à RTP, sem as receitas da publicidade. Se isso foi discutido e que modelo de financiamento é esse que foi acordado, que permite ao Governo dizer que vai alterar este financiamento e que isso não significa nem a falência nem a privatização da RTP. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Presidente. É logo. É pergunta-resposta. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Bom, a resposta relativamente à sua questão é não. Nós enfim, fomos informados da intenção do Governo de proceder a um corte na publicidade da RTP. Nesse sentido, o Conselho de Administração propôs uma alternativa. Essa alternativa incluía, efetivamente, indo ao encontro do que o Governo pretendia, uma diminuição da publicidade na RTP, mas não o desaparecimento total da RTP. Para além disso, não foi discutido as alternativas, embora nós colocássemos em cima da mesa um conjunto de questões que seriam importantes para amortizar esta quebra de receitas da RTP, que no primeiro ano será de cerca de 7 milhões de euros e depois nos outros anos será cumulativa. Apresentámos várias questões que eram fundamentais para nós, desde o facto da contribuição audiovisual ter de ser atualizada pela inflação todos os anos, para o facto de haver uma dívida do Estado para com a RTP de cerca de 14,29 milhões de euros que deveria ser paga à RTP, que a outra publicidade, as outras receitas comerciais da RTP e as receitas no digital que não seriam atingidas por esta medida, portanto apenas as receitas de publicidade estariam em cima da mesa, que o Governo nos daria, enfim, nos apoiaria no sentido de fazermos um programa de saídas voluntárias que nos tem vindo a ser pedido insistentemente pelos sindicatos há cerca de 3 anos, pelo menos, e que isso seria compaginado com uma alteração da legislação laboral para a RTP, permitindo-nos fazer contratos a termo, que é um drama que nós temos. Nós somos obrigados a fazer contratos de prestação de serviços, não podemos fazer contratos a termo e depois essas pessoas tornam-se, por via judicial, tornam-se quadros da RTP e, portanto, nós precisamos muitas vezes de pessoas para fazer projetos e depois, ao fim desse projeto, não precisamos dessa pessoa, dessa especialidade, precisamos de outras. Portanto, houve um conjunto de variáveis que nós pusemos em cima da mesa já para tentar amortizar o choque que resultará do corte da publicidade. Desde aí ainda não voltámos a ter uma conversa formal com o Governo. É óbvio que esperamos vir a tê-la, tanto mais que o Governo anunciou a sua intenção de até ao final deste ano ter o contrato de concessão de serviço público renovado, enfim, um novo contrato, enfim, onde nós nos pensamos que parte importante destas questões se vão colocar em cima da mesa. Porquê? Porque no atual contrato de concessão a RTP tem como missão 3 objetivos fundamentais, que é informar, entreter e formar. Isto pode ser, obviamente, alterado num novo contrato, num novo clausulado do contrato de concessão. Mas até agora é isso que temos em cima da mesa, é isso que vamos continuar a fazer até que haja uma indicação concreta, que esteja oficializada, esteja escrita e que o Conselho de Administração seja obrigado a cumprir. Mas, respondendo concretamente, não, ainda não tivemos muito mais interações com o Governo. Esperamos vir a ter, a muito curto prazo, essas interações. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu creio que nem precisarei dos 5 minutos. Meus cumprimentos ao Conselho de Administração da RTP, que esteve aqui não há muito tempo, mas as circunstâncias alteraram-se profundamente nos últimos dias e daí a razão para que tenhamos requerido esta reunião. O nosso objetivo é muito pragmático. Nós somos confrontados todos com um anúncio por parte do Governo de medidas relativas à RTP, num quadro de suposto que seria de apoio à comunicação social, mas não parece que relativamente à RTP a ideia seja muito de apoio, mas contém 2 medidas. Uma é a redução da publicidade, a supressão a prazo, enfim, gradual, para que daqui a 3 anos não haja publicidade na RTP, e um plano de rescisões, que 250 rescisões, segundo o Governo anunciou.
desde logo, sentimos a necessidade de ouvir do Conselho de Administração as consequências disto. O Dr. Nicolau Santos referiu-nos agora que há uma contraproposta feita ao Governo, que eu entendo como uma espécie de plano de contingência, ou seja, já que o Governo decidiu isto, bom, vamos lá ver como é que nós conseguimos minorar os danos. E, portanto, mas seria importante para nós, até porque eu creio que a Assembleia da República não pode deixar de se meter nisto, porque o Serviço Público de Rádio e Televisão é um imperativo constitucional e, portanto, compete a esta Assembleia da República, não só enquanto legislador, mas também enquanto órgão de fiscalização da atividade do Governo, acompanhar muito atentamente qual é o destino que qualquer governo, neste caso o governo em funções, pretende dar ao Serviço Público de Rádio e Televisão e, portanto, era muito importante que o Conselho de Administração nos habilitasse sobre as consequências da decisão do Governo, não é? Independentemente de planos de contingência que possa haver, porque ninguém nos garante que o Governo esteja receptivo quanto a esses planos e que procure levar por diante aquela que foi o seu anúncio inicial, consequências disto, relativamente no plano financeiro, desde logo, e as consequências do plano financeiro relativamente ao serviço público a prestar para a RTP, quer enquanto dos vários serviços que a RTP tencionava lá por diante, e consequências que pode ter, que a alteração de planos é que isso significa. E quanto às rescisões também, porque é verdade que o Conselho de Administração nos referiu na última reunião a sua intenção de proceder a algumas rescisões no sentido de renovar os quadros da empresa e de adaptar às novas necessidades, mas quer-me parecer que o que é anunciado pelo Governo não é isso, designadamente quanto ao número de pessoas a envolver. E, portanto, esta reunião para nós era muito útil pela informação concreta que o Conselho de Administração nos pudesse fornecer relativamente às consequências previsíveis do anúncio que o Governo fez quanto à RTP. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Bom, eu gostava de dizer em primeiro lugar que, e já o defendi publicamente, não sei se foi nesta casa, se foi noutro sítio, mas já o defendi publicamente, que o setor de comunicação social em Portugal, como noutros países, passa por uma situação muito difícil. E, para isso, necessita, se há uma falha de mercado, o Governo tem de intervir para tentar corrigir, minorar essa situação. E, portanto, este plano de ação, do meu ponto de vista, em algumas áreas, responde, nomeadamente na área da imprensa, responde a necessidades específicas. Nas televisões, enfim, a medida que existe é, efetivamente, o corte a mais significativa, é, obviamente, o corte de publicidade na RTP, com a ideia, talvez, de que estes 20 milhões de publicidade que a RTP deixará de ter, que se transferem para os orçamentos dos privados, das televisões privadas. Não é a experiência internacional, a EBU, a televisão internacional, está a completar um estudo, mas as indicações vão já no sentido de que, efetivamente, o que está a acontecer não é a transferência para os outros operadores privados, a transferência tem sido claramente para as grandes plataformas internacionais. E só para vos dar uns números, o drama que todos vivemos em Portugal, quem está no setor dos média, é que há 15 anos a publicidade para as televisões em Portugal era de 375 milhões de euros e hoje em dia é de 200 milhões de euros, portanto uma quebra de 47%. E este é efetivamente o drama que obviamente não será resolvido se a RTP eventualmente deixar de ter publicidade. Os privados não sairão daqui, seguramente não conseguirão resolver o seu problema com o corte da publicidade na RTP. Dito isto, gostava também de acrescentar que a RTP tem várias responsabilidades, várias áreas onde deve atuar, por responsabilidade do contrato de serviço público, e é evidente que,
com um corte desta dimensão, nós temos de olhar para o que podemos fazer. Nós, neste momento, antes do anúncio desta decisão, nós tínhamos em cima da mesa um programa de investimento de cerca de 18 milhões de euros nos 2 próximos anos. Esse programa de investimento visava e visa não só modernizar a RTP, como é pedido, aliás, no documento, como apoiar a transição digital da empresa. O plano de saídas voluntárias, como me referi há pouco, é um plano que nos tem sido pedido, insisto, pelos sindicatos, não é um plano de despedimentos, é um plano que pretende refrescar o perfil dos trabalhadores da RTP, não só do ponto de vista etário, mas do ponto de vista tecnológico das suas aptidões, porque nós precisamos de pessoas que saibam lidar e que estejam muito à vontade com tudo o que seja digital, com as redes sociais, etc. E, portanto, o objetivo é esse. Agora, nós temos um conjunto de obrigações, que é sempre bom lembrar, temos 8 canais de televisão, 7 canais de rádio, apoiamos os produtores independentes, apoiamos a cultura no nosso país, temos inúmeras áreas de atividade que não são áreas rentáveis, que não são áreas de onde venham rendimentos lá. Nós praticamos essas ações, desenvolvemos esses projetos, porque está no contrato de concessão de serviço público e porque nós recebemos dinheiro dos portugueses precisamente para cumprir esse contrato e apoiar essas áreas. Ora, se nós começarmos a ter menos financiamento, obviamente vamos ter de olhar para o portfólio de canais que nós temos, de ações que a gente desenvolve e ver aqueles onde, não deixando de cumprir essas obrigações, se calhar vamos tê-los de cumprir de uma maneira mais reduzida, porque, como calculo, não é possível continuar a fazer exatamente a mesma coisa se tivermos menos dinheiro. Muito obrigada. Agora mais um grupo parlamentar requerente. Em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Conselho de Administração, os demais membros, Dr. Hugo Figueiredo e Dra. Sónia Alegre. Obrigada pela vossa presença. A última vez que aqui estivemos, de facto, reunidos, eu comecei por dizer que nunca seria demais começar por dizer que, da parte do Partido Socialista, continuaremos a defender que o serviço público que a RTP garante só pode ser feito numa rádio e televisão pública com um modelo que garanta, de facto, que esse serviço tem futuro. Na altura, ouvimos da bancada do PSD que ninguém hoje contesta a RTP, o seu serviço público ou o seu futuro. Ora, ainda bem que o fizemos na altura e voltamos a fazê-lo hoje. Porque em meses de governação da AD voltamos a ter que discutir não só o serviço público, mas em que é que consiste este serviço público no nosso país, uma vez que também o Primeiro-Ministro, em algumas declarações que fez, parece confundir esse conceito. E por isso a primeira questão que eu vos fazia é que clarifiquem-nos o que significa a obrigação de serviço público da RTP que a diferencia dos demais. Ainda que, ao longo desta minha intervenção, eu possa, de facto, dar alguns exemplos. Este plano apresentado para os mídia, que deveria ser uma alavanca da comunicação social, tornou-se, de facto, um plano de descapitalização da RTP. E, portanto, torná-la uma RTP pequenina, já o disse antes, correrá o risco de se tornar insignificante se este plano for concretizado. Gostaria de vos ouvir também sobre isso. E, por isso, nós entendemos ser urgente ouvir o Conselho de Administração, que tem, naturalmente, especiais responsabilidades ao nível da gestão e da negociação do contrato de concessão, sendo que já ouvimos o Conselho de Opinião, que deixou aqui uma opinião muito vincada sobre as implicações negativas que poderia ter para a empresa pública. Iremos ainda ouvir o Conselho Geral Independente, a Comissão de Trabalhadores e também o Sindicato dos Jornalistas, a requerimento do PS, mas também dos demais partidos. Por outro lado, uma alteração do modelo de financiamento da RTP, que resultará necessariamente num plano de reestruturação, não pode, a nosso ver, aliar o Parlamento pelas implicações e pela dimensão que tem na própria empresa, mas também na dimensão daquilo que é a prestação do serviço público. Até porque parece que a visão de serviço público que este Governo tem
é um modelo parecido com aquele que os Estados Unidos têm e isso é algo que não nos afigura adequado e é para nós inaceitável. Resulta hoje claro, mais do que as audiências, nós sempre o dissemos, e os públicos, o serviço público deve valorizar os cidadãos. Ainda há pouco ouvimos a Sra. Presidente do Conselho de Opinião dizer exatamente o mesmo. E isso só é possível, de facto, se a RTP tiver meios, se a RTP não for esvaziada e tiver forma, de facto, de poder executar aquela que é a sua missão. Mais estranho é que, se olharmos para as contas da RTP, nós temos uma empresa pública que é saudável financeiramente, registrou, de facto, em 2023, pelo 14º ano consecutivo, resultados líquidos positivos. E, portanto, eu pergunto, de facto, olhando para este modelo de financiamento da RTP, que é, de facto, um modelo de financiamento misto, que tem a CAV, que tem receitas próprias e um investimento publicitário, que, de facto, tem bons resultados, o que é que poderá, de facto, motivar, de facto, esta alteração brusca, sem qualquer estudo de impacto, no modelo de financiamento. Recordo também que o financiamento público da RTP é dos mais baixos da Europa e que também, de facto, a CAV não é atualizada há muitos anos. No último relatório emitido pelo Conselho de Administração, uma das frases que disse, e eu queria perguntar se agora, com este arromo de 22 milhões, esta frase se pode agravar, disse que a questão do financiamento do serviço público parece-nos incontornável, podemos continuar a fazer o mesmo com mais dinheiro? Infelizmente não. Se não podiam fazer o mesmo com mais dinheiro, como é que vão fazer o mesmo com muito menos dinheiro? É isso que eu pergunto. E, portanto, por isso, nós no dia classificamos, de facto, de inqualificável esta medida do Governo, ou esta intenção, porque ela não foi sustentada em qualquer fundamentação ou qualquer outra sustentação financeira, esquecendo que a RTP, de facto, é mais do que um órgão de comunicação social, é uma marca de confiança dos portugueses. E, portanto, eu diria que temos que olhar, de facto, para as consequências que pode ter, para, se houve alguma negociação com o Conselho de Administração, ou está a haver, já sei que não houve reuniões, porque já o disse, mas para compensar essa perda, se poderá eventualmente haver alguma indenização compensatória para compensar essa perda, e também, se na vossa perspectiva, não deveria de haver uma alteração à lei do modelo de financiamento da RTP, porque ela prevê também as questões da publicidade. Eu, só para terminar, porque a Sra. Presidente já me está a fazer sinal, eu só queria comentar assim também hoje esta notícia do Diário de Notícias, que diz que a RTP quer financiamento de 54 milhões para saídas voluntárias, fala no empréstimo de 40 milhões e de alienação de património. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de sublinhar que a RTP não é, neste momento, no âmbito do setor empresarial do Estado, não é uma empresa que cause problemas nem preocupações ao Estado. Como foi dito, há 14 anos que a RTP tem resultados positivos. E devo acrescentar agora que, a partir deste momento, com um corte de 7 milhões por ano, não é seguro que a RTP não entre no vermelho. No ano passado, houve 3 grupos de média em Portugal, apenas 3 grupos de média, que tiveram resultados positivos. Provavelmente, se concretizar esta medida, no próximo ano só haverá 2 grupos de média com resultados positivos, porque a RTP entrará no vermelho. Dito isto, nós esperamos e temos tido abertura, e eu devo sublinhar isso, temos tido abertura da parte do Ministro Pedro Duarte para debatermos os assuntos, para propormos e contrapropormos, enfim, diversos aspectos relativamente a propostas do Governo. Esperamos, como digo, a muito curto prazo, voltarmos a reunir-nos com o Dr. Pedro Duarte para debatermos precisamente as alternativas ao financiamento. Eu diria que é evidente que, aliás, o Dr. Marcos Mendes levantou na SIC no passado domingo, é o facto da RTP África e da RTP Internacional, que prestam missões que são do interesse estratégico do Estado português, poderiam ser suportadas por uma indemnização compensatória à semelhança do que existe relativamente ao que a BBC faz para a Commonwealth e que é apoiado precisamente pelo erário público inglês. Devo, aliás, dizer, a propósito da BBC, que
que é, digamos, a mãe de todos os serviços públicos na União Europeia, que saiu agora recentemente uma notícia em que o diretor-geral da BBC diz algo que o Tim Davis, que, enfim, que eu estou também no board da EBU e, portanto, conheço bem o Tim Davis, diz que a China e a Federação Russa estão a ganhar com os cortes orçamentais que obrigaram a BBC a reduzir o seu serviço internacional, para avançarem com uma propaganda incontestada, ocupando as posições que a BBC está a deixar. E isto é a questão que se coloca hoje em dia no mundo em que as fake news, a desinformação e a manipulação de informação avançam a passos largos, é a necessidade da RTP também cumprir cada vez mais este seu papel. E, portanto, com menos valores, digamos assim, com menos montantes, teremos mais algumas dificuldades em fazer isso. Hugo, não sei se queres falar da questão... Então, quem é que... doutora, faça favor. Bom, relativamente à notícia do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, relativamente aos valores que lá constam, depois, na parte de baixo do título, explica exatamente o que é que lá está. Isto nada tem a ver com o plano dos mídia falado pelo Governo. Portanto, o que é que acontece? A empresa tinha um plano estratégico em execução. Para a execução desse plano estratégico, naturalmente, tinha um plano para o seu financiamento. Portanto, tínhamos aqui a correr um pedido de empréstimo de médio e longo prazo com um consórcio bancário no valor de 40 milhões de euros, que visava fazer o quê? Reduzir aquilo que era o financiamento anterior a um custo mais elevado e, ao mesmo tempo, a financiar aquilo que era o plano de investimentos e o tal plano de rescisões por mútuo acordo. E, portanto, esses 54 milhões que aí estão referidos é o business as usual da empresa, nada tem a ver com este plano dos mídia. Muito obrigada. O engenheiro quer acrescentar alguma coisa? Então, podemos passar ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Jorge Galveias tem a palavra, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dr. Nicolau Santos e restantes membros do Conselho de Administração da RTP. Sem consultar alguns dos órgãos fundamentais que deveriam ter sido consultados da RTP ou os grupos parlamentares, o Governo AD decidiu produzir um documento a que chamou Plano de Ação para a Comunicação Social. Um documento que mais parece ter sido produzido por um aluno do ensino secundário e não por um Governo que se diz responsável. Os prazos, os custos, apenas mais promessas. 30 medidas sem substância e sem definição de estratégias, distribuídas por 4 eixos que supostamente revitalizarão o setor da comunicação social em Portugal. Entre estas medidas destaca-se a intenção de modernizar a RTP e reforçar o seu papel enquanto serviço público essencial para a democracia portuguesa, mas o que mais parece é uma vontade de controlar a informação. O que mais parece é que o Governo tem medo de uma informação isenta. O que mais parece é que estamos perante uma forma totalitária de controle da informação. Vou-me concentrar essencialmente na medida que propõe a eliminação gradual da publicidade comercial na RTP, matéria que apenas demonstra o desconhecimento do que é e como funciona a RTP. Fim dos spots, dos patrocínios, do chamado product placement. A RTP é, sem dúvida, uma pedra angular do nosso serviço público de televisão, com uma longa história de contributo inestimável para a informação e cultura em Portugal, para a diáspora e para os países de língua portuguesa. Reconhecemos e defendemos a importância dos operadores privados no ecossistema mediático nacional, fundamentais para garantir a pluralidade da informação e a diversidade de conteúdos. Mas defendemos firmemente a existência de uma RTP forte e sustentável que sirva ao interesse público, independentemente de pressões comerciais. Gostaria de sublinhar que a eliminação da publicidade comercial na RTP, proposta pelo Governo, não é de toda a solução para os problemas enfrentados pelos operadores privados. A verdade é que enfrentamos uma redução das receitas da publicidade e um cada vez maior desvio destas receitas para as plataformas digitais. Logo, serão estas plataformas e não as estações de televisão privadas a captar uma fatia muito substancial do mercado publicitário. Vejamos
a viabilidade de reduzir a publicidade na RTP e o impacto que esta medida terá na sustentabilidade do serviço público e na capacidade da RTP de continuar a produzir conteúdos de qualidade, isentos e essenciais para a identidade cultural de Portugal. O fim da publicidade na RTP representa, segundo o Governo, um total de 6,6 milhões de euros por ano, num total de cerca de 20 milhões em 3 anos. Mas, segundo a demonstração de resultados da RTP, em 2022 a publicidade representou uma receita de 21,350 milhões de euros e em 2023 21,711 milhões. Como entender esta discrepância? Mas mais, quanto vai custar anualmente à RTP o tempo de programação para preencher os 2 minutos hora de publicidade que lhe são retirados? Chama a atenção que 2 minutos hora significam 48 minutos por dia. Ou seja, à perda de receitas temos a acrescentar a despesa dos tais conteúdos institucionais ou de promoção de eventos. Quem é que vai arcar com toda esta despesa? O Governo vai aumentar a cave? Vai ser o Orçamento de Estado, ou seja, os contribuintes? Assistiremos ao encerramento de delegações da RTP por esse mundo fora? Como é que será assegurado o financiamento da RTP após a eliminação da publicidade comercial, tendo em conta o impacto significativo da receita nesta empresa? Como é que o Governo pode assegurar que os empregos dos trabalhadores da RTP não vão ser postos em causa? O plano menciona a modernização tecnológica, essencial para garantir que a RTP possa continuar a cumprir a sua missão de serviço público de forma eficaz e chegar a novos públicos. Mas qual é o plano para modernizar tecnologicamente a RTP e torná-la mais competitiva num panorama mediático em constante mudança? Vossas Excelências, Sr. Presidente, poderá responder-me que todas estas questões deverão ser colocadas ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares. Assim o farei, se e quando o Sr. Ministro nos der essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. É o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. Faça favor. Muito obrigado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde, Srs. Deputados. Nós, na RTP, acreditamos que o serviço público é absolutamente essencial para a defesa da democracia. Isso não há qualquer dúvida, é partilhado pelo Conselho de Administração. Cabe ao Governo definir quais são os âmbitos dessa prestação, através do contrato de concessão, que é negociado também com a contribuição da sociedade civil, com consultas públicas inclusivamente previstas, e depois cabe ao Conselho de Administração aplicar. Nós temos um projeto estratégico que foi aprovado. Esse projeto estratégico é onde está incluído todo o tema da modernização, ou seja, o que a minha colega te referiu há pouco, relativamente àquilo que é o plano de investimentos que estava previsto, é o que foi proposto e foi aprovado pelo Conselho Geral Independente em termos do projeto estratégico. Para o concretizar, nós necessitamos, evidentemente, de meios. Esses meios resultam parte através de meios próprios, parte através de empréstimos bancários, que é também um bom ato de gestão, e aquilo que está em cima da mesa nesta fase é aguardarmos essas aprovações que estão a ser negociadas pelos serviços para que esse financiamento ocorra dentro do âmbito da atividade da empresa. Portanto, isso já estava previsto e foi isso que a minha colega referiu anteriormente. Nós não vamos... Enfim, poderemos ter aqui um ímpeto adicional com o conforto do Governo para acelerar essa modernização, mas ela estava prevista no projeto estratégico e é isso que está nesse plano de investimentos. Relativamente ao financiamento futuro, é evidente que a prestação do serviço público que nós entendemos e que está no projeto estratégico tem um impacto bastante grande com esta redução dos 20 milhões. Não é possível acomodar ganhos de eficiência de 20 milhões com a mesma prestação. Eu recordo, aqui assim é importante dizer isto, que o tema de eficiência é um tema que está sempre presente na RTP. A RTP em 2010 tinha 310 milhões de euros de receitas e hoje tem 235. Portanto, é uma redução de 25%. Nesse período, nós não só mantivemos a prestação de serviço público com todos os canais e antenas que são conhecidos, mas aumentámos substancialmente a nossa presença no digital. Portanto, com menos dinheiro, fizemos muito mais. Nós temos hoje em dia o RTP Play, que não existia, o RTP Palco, o RTP Desporto, o RTP Arena, o RTP Ensina, o Zig-Zag, o RTP Arquivos. Estamos presentes nas redes sociais Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, PX. Tudo isto é on top.
No caso do RTP Play, nós temos que os serviços técnicos têm que dar garantia que este serviço funciona em inúmeras plataformas, não só nas plataformas móveis, mas nas plataformas dos computadores e nas plataformas das Smart TVs. São 10 diferentes plataformas, só para o caso da RTP Play, para que aquilo possa funcionar na casa de cada português ou na mão de cada português. Portanto, esse tema da eficiência está presente naquilo que tem sido a atuação dos sucessivos conselhos de administração. Quanto ao financiamento de futuro, não nos cabe a nós. A nossa proposta mantinha um investimento publicitário. Nós também acreditamos que a RTP, do ponto de vista do Conselho de Administração, embora isso seja um tema programático, acreditamos que há vantagens em manter o investimento publicitário. Ele, na nossa opinião, deveria ser compensado com outras formas de investimento, seja através da atualização da CAV ou de indenizações compensatórias para serviços específicos que pouco têm a ver com a atividade e, no fim, com o conceito que está associado a uma taxa, que é para o utilizador, e neste caso deveria vir de um tema estratégico do Orçamento de Estado. Portanto, é esse o nosso ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Para intervir um último grupo, em representação do último grupo parlamentar requerente, que é o LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Eu, tal como fiz há pouco, tenho que começar por pedir desculpas. Há um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Europeus ainda a decorrer e eu terei que ver se ainda consigo, pelo menos, estar numa parte dessa reunião. E, portanto, não estarei para ouvirei a vossa resposta, mas depois não as outras perguntas e respostas que também interessariam, como, aliás, já aconteceu com as intervenções anteriores. Queria começar por uma consideração política mais geral e depois fazer uma pergunta concreta. Nós aqui na Assembleia da República, às vezes em determinados debates, há muito o hábito de se dizer que estamos a ver a RTP Memória, o que aliás é prova de que a marca da RTP é importante. E eu, de certa forma, sinto que estamos a ouvir a memória de um tempo em que o debate público estava dominado por cortes. Acho que ainda antes de começarmos a discutir exatamente de onde é que vem e para que é que servem, como é que se vão fazer esses cortes, temos, se calhar, a obrigação de dar 2 passos atrás e perguntar, mas porquê é que esse é o tema? Porquê é que esse é o tema do momento? Porque, quer dizer, nós não estamos na fase em que estávamos do ponto de vista orçamental, do ponto de vista das políticas europeias, do ponto de vista do cenário macroeconómico, não estamos nesse ciclo. Com tudo o que podemos dizer acerca do que é que houve de errado, em nosso entender, com as políticas de austeridade. Não estamos a falar de cortes noutras áreas. Porque é que estamos a falar de cortes quando falamos da RTP? Quer dizer, se há aqui algum objetivo específico, algum alvo específico que nos faça, porque sabemos muito bem que quem delimita os termos do debate, depois obriga-nos a falar do que, de certa forma, foi posto em cima da mesa, em vez de estarmos a falar de outras coisas. Ainda por cima, há cortes e cortes. Se mesmo os outros eram debatíveis no contexto em que estávamos, não é a mesma coisa estarmos a dizer que vamos cortar uma perna de um tripé, que é no fundo aquilo que estamos a falar. A RTP tem um tripé de financiamento, grosso modo, não é? Portanto, CAV, venda de produtos próprios e publicidade. Bem, como sabemos muito bem, num tripé em que se corta uma perna, o tripé cai, não é sustentável. Não é a mesma coisa do que diminuir um bocadinho em cada um dos itens, e isso já seria errado. Só se aceita por argumento, mas não se aceita do ponto de vista político. Se aqui vamos dizer uma das pernas que aguenta este tripé sai, o que nós estamos provavelmente a garantir é o desequilíbrio de todo o sistema, que até agora não tem dado dores de cabeça a funcionar da maneira como está a funcionar. E isso leva-me à questão, que é se não deveríamos estar a discutir, pelo contrário, a diversificação. Portanto, garantir, porque aí sim mantínhamos a estabilidade, introduzindo mais, deixando de ser um tripé, passando a ser uma cadeira, digamos assim, com 4 pilares, e qual é que poderia ser esse 4º pilar e para quê? Não na intenção de distribuir o mesmo peso, digamos assim, por mais um pilar, mas de procurar
agregar financiamento que permita repor níveis que existiam de antes e fazer novos investimentos numa fase complicada para o jornalismo e para a comunicação, que aliás já foi descrita. Seja pela crise do modelo de financiamento do jornalismo, seja pelo contexto internacional e o que disse há pouco o Sr. Presidente do Conselho de Administração sobre a competição em relação a narrativas geopolíticas por canais europeus ou globais, uns de democracias, outros de autocracias, deveria perfeitamente fazer-nos pensar. E, portanto, a pergunta que queria fazer, ou a resposta que queria aqui incentivar a que nos pudessem dar é que reflexão, antes de termos que andar a discutir cortes, é que no seio do Conselho de Administração se fazia acerca de poder ter outras fontes de financiamento. E para quê? Falou-se de indemnizações compensatórias. Acho que o termo em si não nos dá a dimensão de para que é que elas servem. Quando a gente fala de indemnizações, parece que é por alguma coisa que correu mal, aqui é por alguma coisa que pode correr muito bem, que é a política externa portuguesa, que é a cooperação com países de língua portuguesa, que é o Camões que hoje em dia, além de ter a língua, agrega os serviços de cooperação e que tem capacidade de captação de fundos europeus para investir em países lusófonos. Será que a RTP tem autonomia ou deveria ter mais autonomia para também captar fundos europeus? Será que a RTP poderia, enfim, ter alguma capacidade de monetização de alguns dos seus serviços digitais que presta à comunidade ou de acesso a arquivos que são muito valiosos para, com isso, poder ter mais um pilar de financiamento? O que é que de novo e de bom e de mais, não de menos, se poderia estar a discutir neste momento se o Governo não tivesse forçado uma discussão sobre cortes? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Gostava de dizer o seguinte: da parte do Sr. Ministro Pedro Duarte, tem havido disponibilidade total para apoiar a RTP na busca de fundos europeus que possam apoiar a modernização da empresa. Enfim, a RTP também recorreu ao PRR para melhorar a sua eficiência energética e tem processos em curso nessa área, quer no Centro de Produção do Norte, quer aqui em Lisboa. Portanto, são investimentos da ordem de... Quantos são? De eficiência energética. Não sei. Bom, mas são investimentos importantes. Quanto àquilo que me diz, por exemplo, eu gostava... é evidente que as pessoas não têm conhecimento disto, nem têm de ter, mas gostava de dizer o seguinte. Muito recentemente, nós lançamos a RTP Net no âmbito da RTP África. O que é a RTP Net? É uma plataforma digital que permite às televisões dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa colocarem, cada um deles, todos os dias, 2 a 3 conteúdos que eles produziram. E todas as outras televisões podem utilizar essas notícias, esse material informativo, nas suas próprias emissões, gratuitamente. Esta é uma contribuição que nós damos na aproximação e na ligação de Portugal aos países africanos de língua oficial portuguesa. Fazemos também com o apoio à informação, enviando técnicos nossos para resolver problemas. Muito recentemente houve problemas graves nas emissões de televisão, quer na rádio, quer na televisão em São Tomé e na Guiné, e foram técnicos nossos para lá para resolver. E, portanto, nós neste âmbito pensamos que, efetivamente, haveria direito, pelo menos, a podermos debater com o Estado português, com o Governo, com o representante do Estado português, se estas missões não deveriam ter, efetivamente, um suporte que não fosse do orçamento da RTP, mas que merecesse, enfim, uma indemnização compensatória específica para isto. Queres acrescentar mais alguma coisa? Bom, portanto, é essencial pensar que nós, efetivamente, quando olhamos para o financiamento da RTP, como sabem, está congelado à cave desde 2016, nós temos vindo a tentar obter outras receitas de financiamento, precisamente através da plataforma de streaming, nas áreas digitais, temos vindo a fazer isso. O nosso financiamento ainda é muito pequeno, o mercado vale 176 milhões de euros, nós estamos longíssimo de ter qualquer coisa de muito significativo aí, mas queremos crescer aí, obviamente. E esse parece-nos ser o caminho. Portanto,
há uma procura de obter outro tipo de receitas que não aquelas que nos levam a estar muito dependentes da CAV, que apesar de tudo representa 80% das nossas receitas hoje em dia e continua a ser fundamental. De qualquer maneira, eu gostava só de dar um dado, os senhores deputados sabem seguramente, recentemente a RTVE resolveu, enfim, foi decidido não ter publicidade. Bom, nós também não nos importaríamos de não ter publicidade se tivéssemos qualquer coisa em matéria de financiamento público, como a RTVE, que é de 1.100 milhões de euros. E, por exemplo, para comparar-se com países que são muito próximos de Portugal, em termos de dimensão, em termos de mercado, a Grécia e a Bélgica, a televisão pública grega recebe 300 milhões, portanto, mais do que nós. E a televisão belga recebe 900 milhões e não tem nenhum posto fora da Bélgica, não tem delegações fora da Bélgica. E, portanto, já não estou a falar da BBC, que recebe 3 mil milhões, a ARD-ZDF da Alemanha recebe 8 mil milhões, e nós recebemos à volta de 190 milhões. Portanto, enfim, a gente pode equacionar deixar de ter financiamento através de publicidade. Mas então, se tivermos uma compensação deste ponto de vista na contribuição audiovisual, enfim, seria suficiente, pelo menos, para executarmos o que está no projeto de concessão. E os investimentos no PRE são de 7 milhões e 300 mil euros, que é o que estamos a executar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora a ouvir o grupo parlamentar do PSD, que não é requerente, e para efeito tem a palavra o Sr. deputado Alexandre Poço. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também o Conselho de Administração da RTP e, em particular, o seu Presidente. Nesta intervenção, tentarei, numa fase final, focar-me em questões muito concretas sobre a RTP e sobre a forma como o Conselho de Administração analisa o atual momento. Naturalmente que fazemos esta discussão depois do contrato de concessão de serviço público da RTP nunca ter sido revisto nos últimos 8 anos em que o governo do Partido Socialista esteve em vigor, mas hoje vem aqui jurar, fazer juras de amor ao serviço público. Tiveram 8 anos para rever um contrato de concessão e nunca o fizeram. Tiveram também, fala-se muito sobre a crise dos mídia e eu gostava de saudar o ato corajoso do Governo de apresentar um pacote com 30 medidas de apoio à comunicação social, e se falarem com os representantes das diferentes áreas da comunicação social, como o Grupo Parlamentar do PSD tem feito, verão que há muita satisfação por algumas das medidas que estão neste plano. É também relevante que ouçamos aqui vários partidos falar da CAV. Como sabemos, a CAV, que em 2019 rondava os cerca de 180 milhões de euros e que agora já se está a aproximar, e no próximo ano, o orçamento está para 2025, há uma estimativa de aproximação já de 197 milhões de euros. Sabemos que a CAV não foi aumentada. E eu fiquei... E nem o Governo tem a intenção de aumentar a CAV, é público essa afirmação por parte do Governo. Mas eu fiquei um pouco espantado quando ouço o Partido Socialista queixar-se da falta de atualização da CAV. Ora, o Partido Socialista teve 8 anos no Governo, nunca decidiu atualizar a CAV. E sai do Governo e 6 meses depois está a falar da atualização da CAV. Ora, isto não faz sentido nenhum. Mas eu vou passar também esta parte. Ou até algo que é natural que exista na dinâmica, numa relação entre aquilo que é o serviço público, que pode ter menos audiências, e que temos de aceitar isso, que pode ter menos audiências, porque não está sujeito a uma lógica comercial, mas que tem maior relevância nacional e que tem maior relevância para a comunidade. E sabemos que há uma tensão nas grelhas de programação natural entre fazer serviço público e, ao mesmo tempo, compatibilizar isso com uma lógica comercial. E essa é uma primeira questão que gostava de lhe fazer ao Presidente do Conselho de Administração da RTP, se, pela existência de publicidade comercial na RTP, na televisão, como é que avalia este risco de contaminação de uma grelha que deve ser de serviço público, que aceitamos que possa ter menos audiência, mas que tem naturalmente a respeitar um maior princípio
de mercado, e eu hoje até fiquei aqui um pouco espantado quando vi as intervenções dos partidos da esquerda e da extrema-esquerda fazer aqui loas ao mercado e loas à participação do privado no financiamento de um serviço público. Bem, se pensassem assim noutras áreas da nossa sociedade, o que se calhar nós teríamos a ganhar, mas isso fica para outros 500. Perguntava também outro ponto, outra questão. Esta é a primeira. Segunda questão, depois desta reflexão qual é que é o impacto que já possam ter, eu diria, calculado ou antevisto, da migração da publicidade da televisão para os canais digitais da RTP? Porquê? Porque nós temos ouvido aqui, muitas vezes, que a publicidade não vai migrar para a televisão privada. É uma discussão que tem existido também no espaço público português. Para onde é que irá esta publicidade? Mas, como sabemos, esta limitação apenas se resume à televisão e, portanto, qual é que é a vossa expectativa, tendo em conta que não há nenhuma limitação dos canais digitais da RTP, poderem continuar a ter publicidade? Isto também é importante colocar em cima da mesa, porque isto ainda ninguém referiu. Mas agora, eu não posso deixar de ir a uma parte que é importante saber a opinião, porque nós temos ouvido várias declarações muito graves, aqueles anátemas que procuram destruir qualquer discussão racional em torno do modelo de concessão de serviço público, e eu gostava de perguntar ao Conselho de Administração da RTP e ao seu Presidente o seguinte: vê neste plano qualquer intenção explícita, não existe, mas, portanto, implícita, de privatizar a RTP, diretamente? Vê neste plano qualquer intenção implícita, porque explícita, volto a dizer, não está no programa de governo, não está neste plano, não o vamos fazer, não o queremos fazer, e, portanto, pergunto, vê neste plano qualquer intenção de privatizar a RTP? Também já ouvi aqui, e estou a terminar, Sr. Presidente, a questão da RTP pequenina e de desmantelar a RTP. Vê neste plano, vê nestas decisões de desmantelar a RTP? Outra questão. Confirma, mais só para ficar ainda mais claro, confirma que o plano de saídas voluntárias da RTP é uma exigência antiga de trabalhadores e sindicatos? E, por fim, qual é que é o papel que espera da compensação dos 20 milhões de euros neste enquadramento futuro e financeiro da RTP e que estão também no plano dos mídias? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho de concordar com aquilo que disse, ou seja, que efetivamente nos últimos anos houve dois planos que seriam de renovação do contrato de concessão de serviço público, que não conheceram a luz do dia. Houve negociações da parte, enfim, e no entanto, houve um deles que teve consequências para a RTP e é algo que é importante assinalar e que teve a ver com o facto de, quando o Dr. Nuno Artur Silva era Secretário de Estado, ele decidiu que, enfim, a RTP decidiu aumentar a contribuição da CAV, subir de 8% para 10% a contribuição da CAV para os produtores independentes. E nós passámos a suportar o setor do audiovisual com 18 milhões de euros, contra os 14 milhões que tínhamos anteriormente. A contrapartida é que haveria um aumento da CAV em 10 cêntimos nesse ano e depois 15 cêntimos, que nunca existiu. E, portanto, nós passámos a ter uma missão que nos orgulhamos muito e pensamos que é fundamental para a existência de uma indústria audiovisual de Portugal, mas como encaixámos mais 4 milhões sem ter essa receita. Eu vou deixar para o meu colega Hugo Figueiredo a resposta. O que eu lhe posso dizer relativamente a estes 7 milhões é que a análise que fazemos é que isto fragiliza a RTP. Efetivamente, fragiliza, são 7 milhões a menos por ano, cumulativos, e, portanto, isto vai fragilizar a operação da RTP. Podemos encontrar fontes alternativas, apesar de tudo, hoje em dia, eu dei-lhe há pouco os dados, não é? Nós, neste momento, captamos de receitas no digital 1.300.000 euros. Portanto, isto não é comparado com o que existe, embora a receita no digital esteja a crescer muitíssimo, a uma velocidade muito superior na outra que está, pelo contrário, a adquirir. Portanto, não, efetivamente, o que nós consideramos é que isto fragiliza a RTP, pode pôr em causa já agora algo que é importante. Nos últimos anos houve sempre uma enorme paz social na RTP e isto pode causar, efetivamente, ondas de choque outra vez. Enfim, ainda ontem tivemos reunião com os sindicatos, pensamos que há caminho para andar, mas pode acontecer.
Agora, se me pergunta diretamente se há uma intenção implícita, obviamente eu não consigo descortinar as intenções implícitas, não me parece, até agora, ninguém nos falou na ideia de privatizar a RTP. Nunca houve, essa palavra nunca apareceu até agora no discurso, ou desmantelar a RTP, nunca. Agora, enfim, o Dr. Nuno Moraes Sarmento fez ontem afirmações que vai de encontro ao que eu estou a dizer, que isto fragiliza a RTP, mas gostava de dizer. E o plano de saídas voluntárias, como também já aqui disse, é um plano acordado em que o Governo nos propôs que, se quiséssemos fizéssemos um plano atingindo mais pessoas, e isso está em cima da mesa. Hugo. Sr. Engenheiro, faça favor. Muito obrigado. Para tentar ser rápido, sobre o tema do Serviço Público das Audiências, acho que não é o tema das audiências que nos move, mas o Serviço Público sem público não tem relevância. Portanto, eu gostava de deixar isso muito claro, porque é uma posição da RTP, do Conselho de Administração e da própria empresa. O Serviço Público tem que ter público. Não gostava de entrar na discussão sobre que audiências é que conduzem à relevância, mas a ausência de audiências certamente conduz à irrelevância. Portanto, isso também gostava de deixar claro. Quanto à contaminação, pronto, eu aí tenho que infirmar isso, ou seja, as decisões editoriais, já estou há alguns anos na RTP com a responsabilidade dos conteúdos, as decisões editoriais são soberanas. A publicidade comercial tenta obter e maximizar ao máximo as decisões editoriais que cumprem aquilo que é o contrato de concessão de serviço público. Portanto, o diretor responsável decide quais são os programas e o alinhamento e depois a publicidade tenta capturar o máximo de valor das audiências que daí resultam, e não o contrário. Portanto, não acontece. Isso eu posso confirmar. E temos agora o caso e não vou esconder que o tema das receitas comerciais para nós é importante e por isso é que nós consideramos manter, porque elas ajudam muitas vezes a financiar determinados eventos. Os grandes eventos esportivos são dos eventos mais caros e basta ver as audiências de ontem para perceber que continuam a ser dos mais preferidos dos portugueses e a ausência de receitas comerciais vai tornar muito mais difícil essa aquisição. Pode-se argumentar que poderiam passar para os privados, mas eu recordo que no passado a RTP tinha a Liga dos Campeões, pelas restrições orçamentais que foi tendo, dos tais 310 milhões, também foi decidido que não iríamos mais e que passaríamos a apoiar apenas a seleção nacional e a Taça Portugal tem ali umas características de coesão e dos grandes e os pequenos que achamos que são muito importantes no conceito do serviço público. Mas a Liga dos Campeões deixou de dar na RTP1, passou para os privados e agora não dá em lado nenhum. Portanto, a verdade é que antigamente a RTP1 dava a Liga dos Campeões e agora não se consegue ver um jogo de um clube português contra um grande que não seja através de uma assinatura. Quanto, finalmente, à migração da publicidade para os canais digitais, penso que o Presidente já disse, os valores são muito insignificantes. Os anunciantes, e eu também fiz uma parte da minha carreira desse lado, portanto eu percebo a dificuldade que é para os anunciantes desaparecer um meio que, apesar de tudo, representa vários milhões de olhos todos os dias, não será compensado claramente pelo lado digital. Portanto, isso também deixava de claro. Obrigado. Muito obrigada. Para concluirmos a primeira ronda, vou dar novamente a palavra aos grupos parlamentares requerentes. Sra. Deputada Joana Mortágua, não deseja usar da palavra. Sr. Deputado António Filipe não está. Sra. Deputada Mara Alegria, Sr. Deputado José Costa, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Bom, depois de uma morte anunciada, o Sr. Ministro responsável pela tutela teve a generosidade para convidar o Conselho de Administração para estudar qual é a forma da morte, para mitigar, digamos, aquilo que vai acontecer. Eu penso que aquilo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração referiu é de facto importante. Estamos a viver um momento de uma grande complexidade do média. Era necessário fazer, neste plano e nesta intenção do Governo, uma auscultação no âmbito daquilo que é o serviço público. Eram necessários haver estudos de suporte para propostas de decisão, com planos de investimento e, acima de tudo, também para ver de que forma é que a RTP pode ser também um instrumento poderoso da política portuguesa, não só nacional, mas externa, naquilo que é uma ativo que é da língua portuguesa. Era necessário também, parece-nos, haver aqui um espaço de auscultação de entidades, o que não aconteceu.
foram auscultadas as TVs privadas, não foi auscultado a sociedade civil, não foi auscultado o Conselho de Administração, não foram auscultados os partidos. Não houve, por isso, um papel muito importante, porque estamos a falar de uma televisão pública, estamos a falar de um serviço público, estamos a falar de públicos, mas estamos a falar também de formação de públicos. E isso necessitava, naturalmente, também uma grande consensualização no espaço político para não deixarmos de fora, portanto, todos estes aspectos. Parece-me que aquilo que o antigo ministro Nuno Moraes Sarmento referiu ainda recentemente parece fazer todo sentido. É que o Governo deu, de facto, um tiro de pólvora seca. E a melhor coisa que poderia fazer era retirar este plano, voltar a revê-lo, voltar a discuti-lo e discutir de uma forma séria e de uma forma alargada com a sociedade portuguesa aquilo que queremos, de facto, para as televisões, porque convenhamos que quando se fala de televisões num plano e temos 2 A4 nem completos, não há de facto uma reflexão, não há um enquadramento daquilo que são, mesmo no âmbito daquilo que é o espaço privado das televisões, da arquitetura, dos novos desafios, o que é que o nosso país pode fazer, e por isso é de facto, eu não chamaria isto um plano, eu chamaria isto um rascunho mal amanhado que o Governo infelizmente pôs à luz do dia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perguntas muito diretas. Se as indemnizações compensatórias do Estado nunca chegam a tempo e a CAV não será aumentada, acha que o Governo pode garantir que a RTP continue a cumprir as suas obrigações de serviço público? Existe alguma estratégia de financiamento estável em curso, similar ao modelo de financiamento de qualquer outra estação pública europeia, vide a BBC? Considerando as dificuldades financeiras da RTP e a redução da receita publicitária, consideram que haverá condições para que a RTP continue na esfera pública a desempenhar o seu papel de serviço público e não se torne mais uma empresa a competir diretamente com os privados? Que consequências daqui decorrem para a RTP? O fim da publicidade pode implicar a redução de operações ou mesmo o fecho de delegações regionais e internacionais, como os canais RTP África, RTP Internacional e RTP América, que desempenham um papel importante na promoção da língua portuguesa e uma despesa anual considerável. Lembro que a RTP Brasil já deixou de existir. Caso este plano seja aprovado, a RTP não deveria ser compensada pelas suas transmissões internacionais? E, por último, pergunto quanto é que poderão custar os 48 minutos diários que a RTP vai ter que produzir interna ou externamente para compensar o seu tempo de emissão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. Faça favor. Muito obrigado. Eu se calhar, sobre este tema do serviço público, talvez pôr aqui uma questão. As televisões, tipicamente denominadas free-to-air, portanto, neste caso RTP, SIC e TVI, complementam-se. E elas assentam, cada uma delas assenta num tripé de conteúdos. Um tripé que tem entretenimento, ficção e informação. A informação não pode viver sozinha, como aliás se vê, porque as audiências dos canais que são exclusivamente de informação são substancialmente inferiores aos canais generalistas. Portanto, esta lógica generalista continua a ser muito relevante. E é ela que conduz também à relevância do serviço público. Se hoje em dia há 2,5 milhões de pessoas a assistir aos 3 telejornais somados, digamos, pensando que não estão a ver em simultâneo os dois, isso existe por este tripé de entretenimento, ficção e informação. Portanto, é importante construir uma grelha. A relevância resulta também dessa atratividade e por isso é que o serviço público necessita ter público. Se o serviço público for um serviço público só de somatória de minorias, ele poderá ser muito relevante para essas minorias, mas não é relevante para a total da população. A RTP não é só a RTP1, a RTP é tudo o resto que se faz. Nós, mesmo no caso do principal canal,
no total. É já o serviço com mais horas de informação, de longe, comparado com os restantes jornalistas. Tem um canal de informação, como outros têm, tem mais horas na RTP1, tem mais horas de informação, tem informação na RTP2, tem informação na África, nos Açores, na Madeira. E tem todos os canais de rádio que também têm informação eles próprios, nomeadamente a Antena 1. Portanto, este tema da informação, que é um dos pilares da democracia e do pluralismo, é claramente assumido pela RTP. Com esta alteração, é evidente que o contrato de concessão de serviço público dá orientações genéricas, tal como o próprio projeto estratégico. Nós não poderemos fazer tudo o que ambicionaríamos. Se nós tivéssemos 400 milhões, investiríamos os 400 milhões a fazer serviço público, ele seria certamente muito melhor do que aquele que fazemos com 235. Com 215, que é tirando os 20, vai ser um bocado pior do que era com 235. Isso parece-me também evidente, até porque os custos continuam a aumentar. Esta discussão dos 20 milhões é relevante no curto prazo, mas a não atualização do modelo de financiamento da RTP é mesmo um tema de asfixia lenta, porque a inflação, que era um tema relativamente baixo nos últimos anos, aumentou de forma, diria, galopante, enfim, galopante, alguns de nós ainda se lembram da verdadeira galopante, mas com valores muito significativos e, portanto, esses custos vão continuar a aumentar. Portanto, o tema do financiamento do serviço público é crucial. Nós estamos a trabalhar também com o Governo. Houve algumas aberturas que também foram ditas relativamente não ao aumento a cabo deste ano, mas aumentos futuros. Também, francamente, já noutras ocasiões, com outros governos, também tivemos essas promessas e muitas vezes fomos nós, no caso da produção independente, que aceitámos esse aumento de investimento sem depois termos tido a contrapartida e hoje em dia representa uma fatia muito significativa da nossa grelha. Só para não fugir à pergunta dos 48 minutos, o próprio Governo também incluiu que nós deveríamos substituí-lo por mais apoio às áreas culturais. Portanto, não me parece que esse tema seja um tema muito relevante, mas não me parece que nesse cômputo geral seja muito relevante. Temos inúmeros pedidos, temos cá a nossa diretora de comunicação aqui também presente, temos centenas e centenas de pedidos de apoios que não conseguimos cumprir em todos os canais, pronto, conseguiremos cumprir melhor. Mas não tem uma relevância significativa perante os 20 milhões, francamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Vamos passar agora à segunda ronda e eu quero saber quem são os grupos parlamentares que desejam intervir nesta segunda ronda. Ninguém deseja intervir? Excelente. Porque não é que nós ainda temos uma terceira parte da nossa reunião e temos plenário às 15 horas. E, portanto, tudo aquilo que seja, que se consiga economizar e que se consiga, de facto, avançar é... estes botões todos que tenho... Bom, então, assim sendo, agradeço a colaboração de todos, agradeço a presença dos membros do Conselho de Administração, as respostas que deram às perguntas que foram feitas pelas senhoras e os senhores deputados e também agradeço a presença dos órgãos de comunicação social e presentes e quero, usando, como citou o ex-ministro Moraes Sarmento, que também já tinha sido aqui citado noutras intervenções, eu, que sou do tempo da televisão a preto e branco, espero que não voltemos à televisão a preto e branco, porque o país agora também não é preto e branco como era no passado, vamos voltar a um país, o país atualmente é um país colorido e, portanto, esperemos e desejamos um grande futuro para a RTP, que tenha condições para prestar o bom serviço público que todos nós desejamos. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos que prestaram e as maiores felicidades. Muito obrigado, nós.